O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de receber para uma bela entrevista o nosso querido professor, filósofo, escritor, Dr. Antônio Charles Santiago Almeida. Com certeza, nós vamos ficar conhecendo sobre o novo doutorado que está finalizando. Meu caro Dr. Charles, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Seja bem-vindo. Olá, professor Luiz, é um prazer estar aqui. Olá, pessoal de casa. É também uma oportunidade de estar falando contigo, falando com o pessoal de casa a respeito aí não só do novo doutorado, mas também de outras questões como o livro que a gente vai lançar e tantos outros temas que podem aparecer a partir de nossa conversa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo e com todos que acompanham esse programa. Pois é, acho que vai fazer 2 anos que nós não batemos um papo. E sempre que o senhor vem no programa Caminho da Universidade, tem uma repercussão positiva, devido às suas profundas elucubrações científicas, né? Então sempre tem novidades e o pessoal que está ligado no mundo científico sempre gosta de escutar, porque o senhor está na vanguarda em relação aos conhecimentos. E nos fale desse novo momento, está finalizando um novo doutorado, quero saber exatamente no que e quais são as etapas novas desse momento na sua vida, por gentileza. Pois bem, é uma bondade sua com relação à minha vinda aqui, mas assim, tratando do novo doutorado, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa de pós-doutoramento em Sociologia e nessa pesquisa, que era uma pesquisa limitada, assim, recortada no período de 1 ano, que eu pesquisava a influência do filósofo alemão Nietzsche na vida do autor Gilberto Freire. Daí eu concluí a pesquisa de pós-doutoramento em Sociologia, mas algumas coisas ficaram, assim, por conta do tamanho da pesquisa, por conta do tamanho da problemática. Então, em razão disso, eu resolvi adentrar no programa de doutoramento em filosofia para desenvolver, então, uma tese, ou seja, com um tempo maior e poder fazer uma pesquisa mais acabada, não é? Sabendo que o pós-doutorado é sempre um período muito curto, assim, muito limitado. Então, esse novo doutorado, assim, ele tem essa responsabilidade de fazer um mapeamento do pensamento do Nietzsche, que é um filósofo alemão, no texto do Gilberto Freire, sobretudo a obra Casagrande Senzala. Nós sabemos do debate que temos em torno dessa obra, então é uma obra problemática, e aí o que acontece? Eu tento fazer uma leitura diferenciada dessa obra a partir do perspectivismo nietzschiano. Então, eu estou em fase de conclusão já da tese, né? E o resultado é justamente esse, assim, se comprova a tese de que essa obra ela é fruto de uma leitura nietzschiana, sobretudo desse conceito filosófico do Nietzsche, que é o perspectivismo. Então, o Gilberto, quando escreve a obra Casagrande Senzala, diferente do que muita gente pensa, no sentido de camuflar um processo de escravidão e tantas outras coisas, não, ele quer trazer uma identidade para o povo brasileiro e por essa razão ele usa de um perspectivismo falando de uma realidade que não existe. Então, o Brasil da Casagrande Senzala é um Brasil que não existia e que também não existe. Era uma possibilidade, por isso que é um perspectivismo. Então, toda leitura, ou quase toda leitura que a gente tem do Gilberto, ela está sempre marcada por essa tentativa do Gilberto de camuflar o processo da escravidão, ou seja, de fazer uma defesa de uma realidade mais portuguesa e deixar de lado a miscigenação e tantas outras coisas. Porque é como se o Gilberto estivesse querendo mascarar uma realidade a partir daquele conceito que ele não discutiu nessa obra, que é da democracia racial. Conceito, inclusive, utilizado pelo Florestan Fernandes para acusar o texto do Gilberto Freire. Então, a minha leitura é essa leitura, assim. Eu considero todas as outras leituras, todavia apresento dentro da filosofia essa perspectiva, no sentido de tentar uma leitura diferenciada, uma leitura a partir desse perspectivismo nietzschiano, a partir dos afetos. Então, a obra Casagrande Senzala é justamente uma obra que fala de um Brasil que deve ser
e que pode ser o Brasil miscigenado, o Brasil do mestiço, coisa que a gente nunca levou a sério. Então a discussão é justamente nesse sentido. Então a tese ela se comprova na medida que, fazendo esse mapeamento da trajetória do Gilberto, das leituras do texto do Nietzsche, se percebe justamente esse conceito emblemático do Nietzsche que se encontra na genealogia da moral, sobretudo, para falar de um Brasil que pode ser. Esse Brasil que a gente deseja que seja, né? O Brasil mestiço, o Brasil de todo mundo. Só que essa tese ela não se findou, porque o Gilberto falava do dever ser e não do que era. Então é isso que confunde muito a população que toma essa leitura fora desse contexto filosófico e toma sempre em outros contextos. Então o meu trabalho nesse novo doutoramento em filosofia política é nesse sentido. Meu caro Dr. Charles, nessa garimpagem, vamos chamar assim, o senhor descobriu mais coisas em relação a teorias em cima desse estudo que o senhor está realizando e finalizando? Ou achou essa lacuna, ou tem mais lacunas ainda a serem exploradas? Eu acredito que é possível encontrar outros elementos, é possível encontrar outras condições de leitura, inclusive, porque o Gilberto ele é muito grande, o Gilberto escreveu muito. E o Gilberto é uma pessoa de fato polemática. Quando se olha a trajetória do Gilberto, você vê algumas contradições, inclusive. Mas nesse caso específico, o meu trabalho é um trabalho de leitura pontual da obra Casagrande Senzala, porque é a obra mais famosa do Gilberto Freire e é a obra que mais tem debate no entorno dela. Então, o que acontece? Nós temos muitas leituras sociológicas e históricas dessa obra. A leitura que eu faço é uma leitura filosófica, ou seja, é observar o texto a partir dessa dimensão filosófica, tomando como referência um autor que, para o Gilberto, é importante, e é o perspectivismo. Outras questões estão por trás disso? Eu creio que sim. Eu deixei de lado justamente para dar conta desse conceito, que é um conceito grande na filosofia nietzschiana, do perspectivismo. A gente poderia falar, por exemplo, da intencionalidade do Gilberto na medida que buscava nos anos 30, dentro dessa geração de 30, na tentativa de construir uma identidade para o Brasil. Ou seja, o Gilberto estava muito preocupado com isso, sobretudo porque o que você tem ali nessa passagem de 29 para 30 é uma ideia de que o Brasil não poderia dar certo por conta da miscigenação. E aí o que acontece? O Gilberto faz uma leitura positiva da miscigenação na medida que ele traz uma intencionalidade de Brasil. Então, assim, tem muitos elementos que a gente pode encontrar. Só que o foco da minha pesquisa, tomando como base que a ideia do perspectivismo é uma ideia grande dentro da filosofia, então eu recorto esse conceito nietzschiano dentro de uma obra do Nietzsche, que é a Genealogia da Moral, e faço todo um processo de comparação dentro da obra Casagrande Senzala. Mas antes disso, eu faço um mapeamento das leituras que o Gilberto fez do Nietzsche, dos autores que trabalham com o pensamento do Gilberto, que fazem essa associação dele com o Nietzsche. Então, assim, existem outros elementos? Claro que sim. A gente pode criticar essa obra também? Sim, por conta da forma como ele escreve, por exemplo, quando você discute com o movimento negro, para o movimento negro há uma certa docilização das palavras do Gilberto com relação ao processo da escravidão. Isso é fato, não é? Mas assim, o Gilberto tinha uma intencionalidade. Qual era a intencionalidade do Gilberto? Escrever um texto que pudesse circular, escrever um texto que pudesse estar para além da academia, que as pessoas pudessem lidar com essa realidade brasileira. Acessível. Então, por isso que para muitos o texto chega a ser, inclusive, ousado, né? Se a gente pegar nos anos 50 para 60, o Gilberto escrevendo um texto Porque Sou e Não Sou Sociólogo, ele dedica um capítulo somente para tratar da obra Casagrande Senzala, e ele vai dizer justamente dessa recepção ruim que foi tida, sobretudo pelos intelectuais brasileiros, por conta da forma como ele escreveu, por conta da forma como ele publicizou essa obra, da forma como ele tentou fazer com que ela circulasse. Então, assim, é um bom texto, inclusive, que pouca gente conhece, para ter uma noção dessa obra. Então, o doutorado ele faz um pouco nesse sentido, e aí não se trata de salvar a alma do Gilberto, né? Coisa muito comum entre os intelectuais, assim, pegar um autor e defendê-lo todo o tempo. Não, eu reconheço como alguém que estuda o Gilberto Freire que ele tem suas limitações, que de fato a leitura adocicada, como diz o movimento negro,
contribui, de algum modo, para a perpetuação aí de um processo racista, inclusive. Entende? Isso é possível encontrar. Mas aí quando você começa a observar a intencionalidade do autor, o tempo em que o autor se encontrava, como que ele faz isso, aí você tem uma outra percepção que eu acho que é fundamental. Tem que entender todo o processo histórico e o momento que ele estava vivendo. Justo. Curiosidade agora, o senhor está fazendo em qual instituição esse novo doutorado? Está finalizando, né, esse novo doutorado? Uma curiosidade. Na Federal do Paraná. Eu estou terminando um doutorado na Federal do Paraná. Foi lá que eu comecei também, que eu fiz o pós-doutorado em Sociologia, e foi lá que eu comecei essa discussão, inclusive com os sociólogos, assim. E foi um debate importante, porque fazer essa defesa dentro da sociologia, ela é bastante complicada, porque ela tem um viés filosófico, não é? E aí a sociologia, de forma mais prática, tentando observar o texto assim de forma mais prática, deu um bom debate, e aí foi importante, inclusive, concluir essa pesquisa e trazer agora para o universo de um doutorado em filosofia e fundamentar isso, assim, deixar isso mais claro, até para democratizar um pouco esse texto e para que as pessoas possam ler, porque as pessoas falam muito desse texto, mas elas não leem por conta do tamanho do texto. E é uma leitura muito agradável, a forma como o Gilberto escreve, uma forma muito endereçada. É muito nietzschiano no sentido de, sabe, ele endereça a obra para alguém, e alguém é a população brasileira, entende? Então é uma obra que vale muito a pena ler. Muito bem. Doutor Charles, eu gostaria que o senhor falasse da reedição do livro Filosofia Política. Mas o senhor vai responder no segundo bloco. A primeira pergunta já foi o bloco todo. Exatamente, o senhor está transbordando este conhecimento, esse estudo, isso é importante. Dá para perceber o quanto o senhor está argumentando, um embasamento belíssimo através dessa pesquisa, dessa leitura, deste mapeamento. O senhor vai responder sobre a reedição no segundo bloco, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, essa presença agradável do nosso querido professor da Unespar, Dr. Charles. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade, essa presença agradável do filósofo, escritor, professor Charles. Menti alguma coisa ou não? Só falei a verdade. Eu penso que nós, que estamos lidando com a educação, nós temos o compromisso de valorizar os nossos colegas. E o programa que nós temos aqui é exatamente mostrar à sociedade de que nós temos tantas pessoas com grande conhecimento, mostrar a nossa história. Então, nós temos muita coisa para mostrar ao mundo, não é só para o Paraná, Santa Catarina, no Brasil. Todo esse embasamento, todo esse estudo, e observe o senhor quantos títulos, né, de pós-doutorado, doutorado, nos últimos 10 anos ou 15 anos, a nossa cidade realmente está sendo presenteada com profissionais de alto gabarito. É por isso que o senhor está aqui no programa hoje. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, professor, assim, e digo que é bondade sua, né, os elogios, né, e fico muito feliz porque o programa faz uma boa discussão, tem uma boa entrada na comunidade, grandes personalidades vêm aqui. Eu fico feliz de poder estar participando aí desse programa, mas eu reafirmo que é bondade sua todo esse elogio. Não é nem razão de ser, eu só estou falando a verdade. Não, porque é bacana, alguns anos atrás, se eu fosse fazer uma entrevista, digamos, 20 anos atrás, onde é que iria conseguir alguém com doutorado? Nosso primeiro doutor da cidade, aposentado pela Unespar, doutor Fagundes. Né? Foi o primeiro que veio com o título de doutor, como a primeira pessoa que veio com mestrado, a saudosa e também ex-diretora aqui da FAF-UV, hoje Unespar, a professora Delcy Christi. Então, por isso que nós temos que valorizar. Eu preciso entrar nesse campo. Não é bondade, não, é dureza mesmo. Dizer de que não é fácil você alcançar alguns patamares. E aí vem a grande essência, Dr. Charles, a multiplicação
do que o senhor está captando através das elucubrações científicas aqueles que realmente querem o conhecimento, não precisam ir nos grandes centros. Então, é essa a grande verdade. Mas eu lhe fiz um questionamento para ver essas mudanças em relação à filosofia do direito numa nova reedição. Por gentileza. Então, professor, na verdade, em 2014, eu escrevi um texto, um livro, que é a filosofia política, e eu estava justamente terminando ali o doutorado em educação, políticas públicas, e nesse período, assim, talvez tenha faltado fôlego para dar conta de algumas temáticas. Ainda que o livro tenha tido uma boa recepção, e agora, recentemente, a editora fez o convite se eu gostaria de fazer uma adaptação ali, a nova BNCC. Daí eu aceitei de bom grado justamente porque eu queria tratar de temas que eu não consegui tratar no primeiro momento em razão desse envolvimento ali com a tese em educação. Então, esse livro ele sai totalmente modificado, porque assim, eu apresentei, para além dessa adequação à BNCC, eu apresentei outras questões que eu considero que são questões elementares, inclusive para a filosofia política. Então, esse texto é um texto que circula muito porque é de uma universidade privada e todo aluno que entra nessa universidade privada para fazer filosofia política, ciência política, sociologia, ele precisa fazer a leitura desse texto, então é um texto que acaba circulando e por essa razão ele tem um recorte bem histórico, assim, sabe? Então, faz parte do expediente da própria editora, da própria universidade. E aí essa segunda edição, eu fico feliz justamente por isso, porque eu pude, a partir de discussões do texto, inclusive na nossa universidade, dando a disciplina de filosofia política, eu trabalhei com esse livro, e aí eu percebi que poderia acrescentar outras discussões. Então ele vem renovado nesse sentido, e aí a gente sabe que o conhecimento ele é muito dinâmico, não é? Aquilo que a gente escreve em 2014, 2022, 2023, a gente já precisa mudar algumas questões, sobretudo tratando-se de política. Então, o livro vem bastante renovado nesse sentido, ele traz discussões do ponto de vista de uma filosofia antiga, não mais centrada na filosofia somente grega, então já faz ali uma discussão de filosofia africana ou de filosofias africanas. Então, no último capítulo que eu dediquei toda uma discussão assim, bastante no sentido de educação política, a partir do Bourdieu e do Adorno, eu retiro essa parte, trago uma discussão ali do Habermas, da Chantal Mouffe, por exemplo, como uma autora que faz uma discussão sobre política bastante importante, como uma crítica dessa filosofia contemporânea do Heidegger. Então, assim, eu considero que é um livro que ficou bastante a contento, digamos assim, de uma filosofia política e atende aí de um modo bem geral a essa formação no sentido de filosofia política, entende? Então, assim, a reedição ela traz justamente isso, assim, não só uma adequação à BNCC, mas eu consegui, aí por conta também de um tempo, de fazer justamente assim, ajustes importantes, debates importantes. Não quero dizer que o livro primeiro não teve isso, não, ele teve, sabe? Mas agora, com a praticidade dele, a aplicação dele em sala, dentro da nossa universidade, eu pude perceber que era possível agregar outros elementos, trazer outras discussões, inclusive discussões provocadas pelos nossos estudantes. Então ele vem um livro bastante completo nesse sentido, e aí também no mês de abril é provável que a gente já esteja lançando esse livro, a editora que vai fazer todo esse processo. Então, isso seria o meu próximo questionamento para o senhor. Que eu fiquei sabendo que mês de abril há o lançamento de um novo livro. Tá? Seria dentro do mesmo assunto ou esse é um outro momento? Esse é um outro momento. Esse é um outro momento. Por exemplo, nós temos agora, para o mês de abril também, o lançamento de um livro que é uma coleção, foi um convite de uma editora para que a gente organizasse aí uma coleção chamada de Direito e Filosofia. Então, esse convite da editora foi feita a um amigo meu, Neemias Prudente, que é da área do direito, então foi feito a um amigo meu, e a mim, para que a gente pudesse então estar produzindo esse material. E aí
entendendo que a nossa universidade começa agora no dia 16 o curso de Direito, eu aceitei a empreitada de fazer isso com esse amigo meu que é do Direito e da Filosofia, então trabalhar com essa coleção. Então essa coleção tem a primeira temática que sai agora no mês de abril com a temática de política, e aí as pessoas mandaram, a gente fez uma chamada pública, as pessoas mandaram artigos para que pudessem compor essa edição, e aí nós temos o quê? Aqui da cidade, nós temos, por exemplo, do Dr. Emerson, né, juiz de direito aqui, que escreveu um artigo, submeteu o artigo. Nós temos o artigo de uma assistente social que trabalha também no fórum ali, que é a Stephanie, justamente com o psicólogo, o João. E aí tem um artigo que eu escrevo juntamente com uma professora, que é a Juliane ali, que trabalha na cadeia, e outros artigos, um artigo do Demias Prudente também tratando assim desse processo mais democrático. Então é um livro bastante completo nesse sentido. Tem aí o prefácio do professor Tiago, que tem uma formação em política. Então é um material rico, assim, que vai poder fazer uma boa discussão. E aí, mesmo com todas as atividades, eu aceitei a empreitada de participar juntamente com esse colega meu, com esse amigo meu, que é o Demias Prudente, que é um interlocutor, inclusive, da filosofia sobre tudo, ainda que tenha formação no direito e na filosofia, ele está muito mais próximo da filosofia. Aceitei justamente considerando que a gente vai ter agora aí o nosso curso de direito, então, para ofertar esse material, sobretudo do público aqui de União da Vitória, que possa estar escrevendo, né? Que é o caso das pessoas que escreveram. Então, é um material que eu acredito que vai circular bem, não só entre os nossos estudantes do curso de direito, mas na comunidade de União da Vitória de um modo muito geral. E a própria Unespar, em todos os campos onde tem o direito, os senhores estarão colaborando. Então, está dentro daquele pensamento do programa, valorização das pessoas. O senhor falou de um conjunto de pessoas aqui maravilhosas, né? O juiz, o Dr. Emerson, tantos outros, colaborando com esse novo curso e colaborando para os demais campos da Unespar. Isso é fantástico, é maravilhoso quando nós passamos a produzir e socializar esse trabalho, colaborando para esse desenvolvimento científico. Meu caro Dr. Charles, eu até lhe abortei naquele questionamento e já aproveitei, o senhor falou desse lançamento agora no mês de abril. Nós temos ainda 2 minutinhos, eu preciso lhe perguntar o seguinte. Eu sei que o senhor está à frente de muitos trabalhos, projetos, junto à Unespar, não somente campus de União da Vitória, mas em toda a Unespar em si. Qual é essa nova função que o senhor recebeu, essa incumbência, agora o novo cargo? Nos fale rapidamente para que nós possamos ainda ter a sua mensagem final, por gentileza. Então, no momento, eu estou respondendo ali pela direção do Centro de Área das Ciências Humanas e da Educação. Então, é um cargo com um período de 2 anos, é um cargo eletivo, assim, e a função é justamente coordenar pedagogicamente os cursos que compõem, então, esse centro de áreas. E aí a gente tem feito um movimento juntamente com outro centro, que é com a professora Dani, a gente tem um diálogo bom, inclusive, pensando políticas aí para o nosso campus, assim. A nossa universidade ela é bootcamp e algumas pessoas acham que a gente está meio excluída, sabe? Assim, mas pelo contrário, a gente está dentro desse movimento e a gente faz um movimento, inclusive, de resistência para localizar a União da Vitória dentro dessa Unespar. Então, o espaço que eu ocupo no momento como diretor, conversando com a professora Daniele, justamente para que a gente consiga discutir políticas públicas e que a gente consiga discutir políticas para o ensino, políticas para a pesquisa, políticas para a extensão. E é um movimento que tem acontecido, inclusive. Então, os 2 centros, assim, juntamente com a direção, a nova direção, o professor Alcemar e a Prof. Kelly, por exemplo, então a gente tem feito um trabalho conjunto, assim, e aí a gente tem dado um espaço grande para o nosso campus dentro desse universo, que é o universo da Unespar, e é isso, assim, reconhecendo, sabe, todo o movimento dos professores, das professoras e dos estudantes, sabe, nesse movimento de construir essa universidade, a antiga FAF, não é? Que é a Unespar, assim, que tem um trabalho belíssimo no sentido de formação. Eu que venho da Bahia, por exemplo, sou muito feliz de participar desse processo, de fazer parte, inclusive, da transformação da FAF na Unespar, enquanto que Universidade do Estado do Paraná. Para mim é uma honra grande estar participando desse processo
processo e, nesse exato momento, respondendo por esse cargo, auxiliando, inclusive, nessa construção de políticas pedagógicas, sabe, para o nosso campus. Muito bem, excelente participar desse momento de luz, né? FAF Unespar, quer dizer, todo esse nascimento, esse processo e concretização. Realmente se tornaram um instrumento útil na sociedade e, em específico, na educação. Quero parabenizá-lo, sempre o senhor com dinamismo, e a gente nota que há uma perfeita sincronia. É uma verdadeira orquestra onde ninguém vai desafinar. Meu caro professor, Dr. Charles, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua facilidade na comunicação e de responder de imediato um convite, e a gente percebe que o senhor torna um momento prazeroso. Também, transbordando tanto conhecimento, tem o compromisso de socializar. Eu sempre digo, o egoísmo não leva a nada, leva à destruição, mas a socialização, você repartir aquilo que sabe, e às vezes, o pouco que sabe é tão grande diante da sociedade. O senhor não é pouco, não. O senhor está com uma carga realmente muito bem conduzida. Preciso que o senhor deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, por gentileza. Professor, primeiro eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui falando contigo, pela parceria que a gente tem, inclusive, tem acompanhado aí a produção pessoal, como foi o caso da Filosofia de Boteco, você estava junto ali no lançamento desse livro, teve junto com os projetos de nossa universidade, então eu agradeço a sua parceria, sabe, tenho muito respeito pelo seu trabalho, e quero dizer aos nossos telespectadores aí, as pessoas que acompanham o seu programa, que assim, nós temos uma universidade pública, gratuita e de qualidade aqui, que a gente precisa acessar. E a gente tem feito um movimento, inclusive, para colocar essa universidade na comunidade e trazer a comunidade para a universidade. Então, a fala que eu quero deixar é que a gente possa estar aproveitando dessa universidade, que a gente possa estar aproveitando dos cursos que aqui a gente tem e que a gente possa estar aproveitando, sobretudo, de uma coisa que é o seguinte, que é a produção do saber. A nossa universidade, ela faz muito bem isso, como todas as outras universidades, que é justamente o quê? A produção do saber. E o saber é importante porque ele transforma a vida das pessoas. Então você que acompanha a gente, não é? A mensagem é justamente essa, que a gente tenha como horizonte ou no horizonte o saber, que é a coisa mais importante, porque nós somos condenados à morte. E uma vez condenados à morte, a vida é muito passageira. A gente não tem muito tempo aqui. E o tempo que a gente tem aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar como? Aí a gente vai aproveitar com o saber, a gente vai aproveitar com a filosofia, a gente vai aproveitar com a literatura, a gente vai aproveitar inclusive com a vida ficcional. Então a mensagem que eu quero deixar é justamente essa, que a gente saiba lidar com essa vida ficcional, biográfica, no sentido de o que a gente pode fazer com o pouco tempo que a gente tem aqui. É viver bem, aproveitar o conhecimento, gostar e abraçar as pessoas que estão próximas da gente e viver tranquilo, porque nós somos semelhantes ao lírio do campo. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente não mais vai estar. Talvez a gente seja somente uma fotografia na parede. Então a mensagem é essa, que a gente possa aproveitar a vida que a gente tem, buscando os prazeres que fazem parte do nosso cotidiano, e é isso. Muito bem. E meu caro Dr. Charles, mais uma vez muito obrigado, e eu não me canso semanalmente de falar o seguinte, que não existe problema sem solução, quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.